Bem, chegamos ao fim dessa jornada aqui. Vamos chegar, né? Então hoje nós vamos ver essa última mensagem desta série que nós estamos seguindo aqui, Caminhos da Cura, sendo verdadeiramente livres. E se Deus quiser nos acompanhar aqui, nós vamos tratar de temas muito importantes. Vamos fazer aqui, tudo isso aqui é, na verdade, como se fosse um resumo de tudo que nós vimos ao longo do tempo. E baseado nesse versículo, essa palavra de Jesus: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Liberdade, que é uma palavra que está tão em voga, a gente tem trabalhado ela nos últimos 2 meses, ok? E vimos muitas coisas aqui. E o texto, assim, digamos, aquele texto desafiador de Paulo, lá em Gálatas 5, que fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém? Logicamente que quando Paulo está falando isso aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Está certo. Paulo aqui, quando ele comenta isso, ele está se referindo àqueles Gálatas, certo? Da Galácia, que tinham recebido lá uma pressão, uma opressão daqueles judaizantes, né? Aqueles que tinham aceitado o Evangelho, mas eles não queriam largar o vinho velho, né? Interessante, né? Eles queriam continuar, eles achavam que a circuncisão, que para todo judeu era importante, tinham que fazer a circuncisão. Então era Jesus e mais a circuncisão, né? Então Paulo falou: olha, se você se deixar levar por isso, vocês se deixarem levar por isso, na verdade vocês estão se colocando sob o jugo de escravidão novamente, tá? Esse é o contexto aqui dessa afirmação que Paulo faz. Mas é interessante que ao longo da vida, logicamente nós não temos nenhum judaizante aqui pegando no nosso pé, né? Mas nós temos outras forças nos oprimindo, nos colocando, fazendo influência na nossa vida, né? Então, isso é importante a gente entender. Existem outros jugos que a gente pode se colocar. Mesmo quando a gente aceita Cristo, a gente tem Cristo no coração, o sangue dele tem poder, não é? Mas nós, porque nossa natureza humana ainda permite isso, um dia nós vamos estar no céu, corpo novo, zerado, eterno, certo? Zerado, zero bala, a gente não vai mais cair em conversa alheia, nem vai haver conversa alheia para a gente cair. Mas, por enquanto, a gente cai, não é verdade? E nós temos tratado, ao longo desse tempo aqui, várias coisas, certo? Amargura, perdão, falta de perdão, receber ou dar. Tantos de vocês, Felipe falou, Otávio falou de amargura, né? O Heitor trouxe aquele negócio da importância da gente ter a nossa mente renovada, certo? Pensando forte nisso. Nós vimos a questão das 3 cobiças: cobiça da carne, cobiça dos olhos, o orgulho, certo? Nós vimos a questão da avareza e da ganância, que são 2 faces da mesma moeda. Vimos na última semana a questão da opressão da carne, certo? A cobiça da carne, luxúria, todas essas coisas que nos apontam. Então, o que nós vimos de uma forma geral foi isso, que a opressão demoníaca, ela é real, ok? Nós tratamos disso, a gente vê Jesus falando disso, vê Jesus libertando pessoas. Então, muitas vezes a gente gostaria de pensar, eu também gostaria, e talvez tenha caído nessa falácia muitas vezes, muitos anos da minha vida, eu que já levo muitos. Eu vou dar um dado depois para vocês, que vocês vão se assustar aí, como o tempo passa. Eu continuo jovem na cabeça, né? Mas o tempo passa, né? Então, essa opressão demoníaca, ela é real. Okay? Nós falamos disso ao longo do tempo. Nós falamos também que tanto a libertação quanto o discipulado são necessários para nós sermos verdadeiramente livres, né? Então, por um lado, você tem aquela frase, até que eu não vou repetir aqui, né, que ele fala: você não pode discipular um demônio e você não pode expulsar a carne, né? Você precisa das duas. Jesus mesmo falou, né? Se você expulsa um demônio, e aí fica lá tudo lavadinho e tal, mas eu não quero saber de Deus, não. Estou bom, estou livre e tal, vem outro, né? Vem a legião toda lá. Jesus falou isso. Jesus falou isso. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio entre essas duas realidades, tá? E aí, e o último ponto aqui. Mas que em Deus nós podemos ter plena esperança de libertação.
pois Deus é maior e mais poderoso do que qualquer poder que exista nesse mundo, amém? Ok? Então, quando nós buscamos Deus com sinceridade, Ele pode ser encontrado, amém? E isso a gente pode ler nessa passagem preciosa, né? Que a gente, espero que você conheça, se você não conhece, está vendo pela primeira vez, que ela chegue então ao seu coração, né? Que fala assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É chave, não é? Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não adianta a gente escarafunchar, fazer tudo. Ele vai falar assim, né, brincando de esconde-esconde com criança, né? Quem teve criança pequena e brincou de esconde-esconde, aquele lá, você se esconde, mas não se esconde tanto, né? Você fica lá de um jeito, deixa, né, um pedacinho da roupa para fora, um pé assim, né? A barriga, bom, aí tudo bem, você está me zoando, tudo bem, né? No meu caso não adianta, eu vou fingir lá, vou ficar atrás da cortina, a barriga aparecendo, né? Então, de alguma forma, para que a criança possa ver a gente, né? Depois de procurar um tempo, ela fala, achei, que alegria. É mais ou menos como Deus faz com a gente. Não sei qual é a tua estrada, não sei se você tem buscado esse Deus. Eu digo assim para você, esse versículo é tudo nesse sentido, né? Ele fala, eu me deixarei ser encontrado, amém? E aí eu os trarei de volta do cativeiro. Lógico que esse versículo está falando do momento que o povo estava no cativeiro babilônico, mas esse cativeiro pode ser transformado em tantas coisas que a gente entra nessa, né? Tanta opressão que nós podemos estar, amém? Então, posto isso, eu queria ter esse último tema dizendo, sejam libertos, sejam libertos. Então, que você hoje possa ter essa confiança, né? Esse desejo, porque todos nós de alguma maneira podemos cair nessas ciladas que o inimigo fica colocando no nosso ouvido, né? E nós vamos falar de várias delas aqui, eu sou o filho, eu sou o terceiro, né? O pastor, né, que a gente está aqui inspirado no livro, né, que é verdadeiramente livre, né? E ele comenta até, ele fala, eu sou o filho mais velho, então eu tive que manter o controle, né? Isso é uma cilada do inimigo, né? Conhece pessoas que gostam de ter o controle de tudo, as rédeas na mão? Que, eu sou o filho mais novo, então eu tive que fazer as coisas. Então, tudo isso são coisas que a gente vai juntando na nossa vida e vão nos separando da verdadeira liberdade, amém? E eu queria ter essa liberdade de tratar isso. E para fazer isso, eu queria dizer para vocês que nós temos 4 passos. Eu vou derrubar aqui um pouquinho, eu vou tentar fazer uma coisa, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Agora sim, ok. Trazer 4 passos para que a gente possa ser verdadeiramente livre, né? Então, a primeira delas é essa. O primeiro passo que eu queria ver com vocês. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda, né? E para isso eu queria usar, como é interessante, né? Porque quem conhece, quem aqui, será que tem alguém aqui que nunca ouviu falar na parábola do filho pródigo? Do filho perdido? Talvez você não a conheça direito, e nós não vamos ter tempo aqui, eu não quero usar nosso tempo, porque nós temos ceia e tudo mais, não quero usar tanto tempo para isso, então eu vou só mencionar ela, mas eu queria usar a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, que está lá em Lucas 15, se você quiser aí abrir na sua Bíblia, acompanhar. Nós vamos pegar só alguns versículos para que a parábola nos ajude na aplicação desses 4 passos que eu queria mostrar para vocês, para a nossa libertação, amém? Para que a gente possa superar qualquer dificuldade que a gente tem, ok? Então, numa visão geral, o que essa parábola do filho pródigo fala? Ela conta a história de um pai com 2 filhos. O filho mais novo decide, então, seguir o próprio caminho. Ele fala chega lá, ele resolve pedir ao pai, né, ainda em vida, a parte dele na herança. Ele fala, pai, quero minha parte na herança. Tá? Então,
o pai que poderia ter até apedrejado ele pela lei judaica, né? Mas ele resolve acatar o pedido daquele filho, por amor àquele filho. Ele acata aquela reivindicação, decide, e ele divide a propriedade dele. Ou seja, faz a divisão dos bens lá em vida, dá para aquele filho a parte dele, tá? E aquele filho pega aquela parte dele e o que ele faz? O que estava na cabeça dele, né? Viver longe do pai. Vai para um país distante e vive lá. Só que, talvez por jovem, talvez por imaturidade, ele vive irresponsavelmente. Ele gasta toda a parte da herança dele. E aí teve um momento de crise, que a vida é assim, né? Os países são assim. Uns momentos de crise, outros momentos de abundância. E teve um momento de crise e ele perdeu tudo. E o que ele fez? Sabe como é que é? Quando a gente tem dinheiro, a gente tem muito amigo. Quando a gente não tem dinheiro, os amigos se vão, né? Aqueles amigos bem fiéis, né? Aqueles amigos de verdade, né? Quando a grana acaba, de repente você pode perceber sem amigos, né? O que aconteceu com aquele jovem? O único emprego que ele conseguiu foi tratar porcos. E a fome foi tanta nele que ele começa a olhar para aquelas vagens velhas lá, né? Tem até umas fotos na internet horríveis daquela coisa lá, alfarrobeira lá, né? Vagem de alfarrobeira. Ele começa a ver aquilo e ele tem vontade de encher o estômago dele com aquelas vagens. Mas nem aquilo o povo dava para ele, tá? Então esse é mais ou menos o contexto da parábola, né? Até que o versículo 17 de Lucas 15 conta para nós que existe uma chave na vida daquele jovem, tá? E aí está aqui projetado, né? Se você quiser ler com a gente, no versículo 17 fala: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então, eu estou ressaltando ali esse cair em si. Cair em si. Ou seja, reconhecer. Ele reconhece naquele momento os erros e ele reconhece que sozinho ele não ia sair daquele buraco onde ele tinha se metido. Ok? Então, ele precisa de ajuda para sair daquela situação miserável, tá? E, portanto, é justamente nessa altura do processo que começa a restauração. E eu queria falar para você assim que é interessante como Deus opera muitas vezes desta forma. Jesus conta essa parábola, ele não conta essa parábola à toa. Ele estava contando para as pessoas ali em volta dele, não é? E então eu queria fazer uma pergunta para você. Você reconhece que precisa de ajuda em algumas áreas da sua vida? Ou, de repente, você acha que está tudo bem, você consegue dar conta do recado, né? Então, essa é uma pergunta simples, mas com ramificações profundas e de longo alcance, né? Porque muitos vivem aí, podem estar vivendo, tomara que não seja a sua situação, em situações tão ruins quanto daquele rapaz, mas não percebe, né? De repente você tem uma confusão na mente, você está vivendo, né? E algumas pessoas, um bom observador pode olhar e falar: puxa vida, aquela pessoa está dividida, está com problemas, tal. Ou outras vezes não. Às vezes você é uma pessoa forte, você passa por cima, né? Mas dentro de você está envelhecendo, né? Você está lá sentindo angústia, remorso, medo, solidão, cansaço, tristeza, inveja, qualquer coisa desse tipo, né? Mas você pode guardar tudo para si, né? E se esse for seu caso, eu gostaria de dar uma boa notícia para você, tá? Nenhum de nós precisa viver nessa solidão, nessa opressão, tá? Existe uma saída para essa situação. Os únicos que eu conheci e que o próprio livro reporta, que não conseguiram sair de um momento de opressão, uma coisa, são aqueles que não conseguiram reconhecer que eles precisavam de ajuda. Então, espero de coração que não seja o seu caso. Se você está aqui hoje, se Deus te trouxe aqui, eu queria dizer para vocês, há uma saída para qualquer situação que você esteja. Amém? Então, esse é o passo número 1. Reconheça a necessidade de ajuda. Se você está aqui hoje, não sei a situação que você está vivendo. Alguns eu conheço mais ou menos, mas a gente não sabe. Vocês contam, é normal isso, né? A gente conta até um certo ponto. Tem uma parte que a gente se reserva o direito de guardar para nós. E muitas vezes essa parte que a gente se reserva o direito de guardar para nós é aquela parte que nos angustia, é aquela parte que nos aprisiona. Amém? Então, esse é o passo número 1. Reconheça a sua necessidade de ajuda. O passo número 2 é justamente esse.
Arrependa-se diante de Deus e dos outros. Arrependa-se diante de Deus e dos outros. O versículo 18 fala assim, aquele jovem, né, dizendo: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Uma primeira coisa aqui importante, né? Diante de Deus e dos outros. E é justamente isso que esse jovem vai fazer, né? Muitas vezes a gente pensa que a nossa questão só se resolve com Deus. Mas muitas vezes nossa questão é muito mais comum que várias das nossas questões se resolvam ou envolvam as pessoas que estão no nosso lado no dia a dia. Esposa, esposo, filho, filha, mãe, pai, não é? Verdade? E isso a gente tem que levar esses dois no arrependimento. E aquele jovem, quando cai a ficha para ele, né, como a gente leu no versículo 17, ele entende isso perfeitamente. E ele fala assim: eu vou dizer para o meu pai, eu vou até meu pai, portanto os outros aqui, né, não Deus, certo? E ele fala: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Contra o céu e contra ti. Então, uma coisa que é importante aqui entender, para que a gente possa ter perfeito livramento de tudo isso, perfeito entendimento, é que, e talvez eu vou até dar um exemplo bem prático sobre isso. Arrependimento e confissão não são a mesma coisa. Concorda comigo ou não? Arrependimento e confissão não são a mesma coisa. Arrependimento inclui confissão normalmente, tá? Mas confissão não inclui necessariamente arrependimento. Você pode confessar seus pecados sem ter realmente se arrependido. Eu vou dar um exemplo, né? Nunca aconteceu, é só hipótese, né? Estou olhando para a toa aqui, minha querida esposa, né? Então, de repente, eu faço alguma coisa, piso na bola, assim, olimpicamente. Vocês pensam que eu sou pastor e eu não piso na bola? Então, desculpa, né? Engana seu, eu piso na bola tanto quanto vocês, né? Então, de repente, eu piso na bola e eu vejo que a Tô ficou chateada, ficou brava, tal, né? Aí eu percebo que ela ficou chateada, aí eu vou, Tô, me desculpa. Mas eu me arrependi? Não. Eu estou falando para ela. E é óbvio que a maioria das vezes, depois de 30 e poucos anos que a gente está junto, né, ela sabe, ela percebe claramente, né? Até então, por que eu estou falando isso? Entende isso? Eu sei que nunca aconteceu com vocês isso. Vocês são pessoas perfeitas, né? Certo? Mas isso acontece com a gente. Então, é muito importante que a gente perceba o que está acontecendo com aquele jovem, para que o que aconteceu com ele possa nos ajudar também a nos livrarmos dos problemas que a gente tem, das opressões que a gente tem. Então, para que você possa tirar total proveito do que Deus quer que nós aprendamos hoje aqui, é importante que você entenda exatamente o que significa arrepender-se, porque existe a forma certa e errada. O Etrô trouxe uma palavra não de arrependimento, mas de mudança de mente, que eu quero explorar com vocês. Então, arrepender-se vem dessa palavra grega que vocês já estão sabendo bastante, né? Ok? Então, essa palavra grega ela é formada de dois radicais, né? Um deles é meta, que significa mudar, que nem metamorfose, né? Certo? Está acostumado a usar esse meta, mudar. E noia, não os noias que a gente encontra por aí, certo? Mas até os noias que a gente encontra aí, da onde vem a origem, né? Vem daqui, certo? Noia, mente. Então, o que é metanoia? É mudar a mente, mudar de mente, ok? Então, o que significa isso aqui na prática? Tá? Muitas vezes, um conceito errado, e muitos pastores falam de púlpito, e talvez você já tenha ouvido até isso de mim, tá? Que a gente fala assim: o que é metanoia? Esse arrependimento. Eu vou me arrepender do meu pecado. Eu xinguei à toa e eu fiquei muito chateado com aquilo, tá? Então eu me arrependo do meu pecado, tá? Mas o que está no conceito aqui é muito mais profundo do que isso. É eu realmente entender, ou seja, é mudar a minha mente daquilo assim, sobre quem eu sou.
e não sobre o que eu pequei. Então, digamos, a cura que Deus quer fazer em mim, você, é que você consiga mudar a sua forma de pensar sobre quem você é, sobre quem Deus te fez para ser. Não aquele teu sonho de menina, de menino, né? Ah, eu queria ser aviador, certo? Tudo bem, querido, mas eu te fiz para ser mais do que isso. E pouco me importa, Deus, né? Estou aqui, estou como se Deus estivesse olhando para ele, e eu falo assim, pouco me importa se você vai ser aviador, se você vai ser mecânico, se você vai ser um operador de bolsa de valores, se você vai ser um engraxate. Eu te fiz para ser uma pessoa, o ser, né? Então, metanoia significa você entender quem Deus te fez para ser, ok? E aí, logicamente, se você entende quem você é, uma das pregações que a gente fez foi sobre identidade, a gente saber quem nós somos. E quando você sabe quem você é, de repente, beber não vai fazer mais sentido para você. De repente, entrar e procurar um site pornográfico não vai mais fazer sentido para você. Você aceitar um suborno na empresa não vai mais fazer sentido para você. Entende isso? Então, isso é realmente arrepender-se. Esse é o conceito que está aqui por trás, que eu queria dizer para vocês. Então, aquele versículo que o próprio Heitor usou, quando ele pregou, Romanos 12, o que fala ali? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Olha aqui, a renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, muitas vezes a gente simplifica as coisas, né? A gente simplifica, reduz, né? Uma palavra chique aqui, reducionismo, né? A gente faz um reducionismo no termo arrepender-se e fala assim: ah, eu nunca mais vou xingar, eu nunca mais vou, sei lá, roubar, nunca mais vou fazer. Tudo bem, mas isso tem que ser uma consequência de um novo eu. Esse é o chamado de Jesus. Eu não sei se você já aceitou Jesus no seu coração, se você conhece o que Ele fez por você, mas eu diria assim, Ele se sacrificou por você. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E Ele fez aquilo lá só para nos livrar dos nossos pecados, para que a gente seja pobre e limpinho, não é? Não, é muito mais do que isso. Ele veio, como aquele texto diz de João, Ele veio nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio nos libertar daquele eu que a gente era escravo. Talvez você ainda seja escravo do seu eu. O eu produtivo, o eu controlador, o eu duro, potente, ou o eu perdedor, não sei qual é o teu eu. Mas Jesus está falando, eu me sacrifiquei naquela cruz, para que, se você quiser me receber no seu coração, eu vou te mostrar como você pode ser o verdadeiramente você. Amém? Disso se trata, arrepender-se. Disso se trata. Então, arrepender-se inclui o pecado? Sim, logicamente, mas não só isso. Então, o convite que a gente tem aqui é de mudar a nossa mente, né? Então, se os cristãos, e é interessante porque a gente teve irmãos queridos aqui que defendiam que, e uma parte do evangelicalismo defende isso, fala assim, eu me arrependi o dia que eu aceitei a Cristo, eu sou convertido, então não preciso mais me arrepender, né? Porque eu já me arrependi, senão Jesus tem que morrer de novo por mim. Mas é um equívoco isso, né? Se é assim, se esse é o conceito, então Jesus se equivocou quando Ele falou para as igrejas lá, lembra do Apocalipse? Ele fala para 7 igrejas de Apocalipse, as igrejas da Ásia, certo? E Ele fala para 5 das 7, Ele fala, arrependam-se, arrependam-se. Então, o que significa isso? Que arrepender-se é muito mais. Arrepender-se quase que se traduz no processo de santificação. Eu aceitei Jesus um dia, aceitei, graças a Deus por isso. Eu tinha 22 anos. Mas, gente, depois disso, Deus precisou me fazer. Então, aquilo que eu tenho dito, e eu quero repetir para vocês, porque hoje é um resumo de tudo que a gente viu,
É falando assim, ó, Jesus te ama tanto que ele morreu para você naquela cruz, por você. E ele falou, vem do jeito que você está. Mas ele te ama tanto que ele fala, Heitor, Beli, Otávio, Anderson, podia falar o nome de cada um de vocês, só o teu que eu não vou poder saber, não sei, né? Ele fala assim, eu te amo tanto que eu não quero que você continue onde você está. Eu quero que você seja aquilo que eu projetei você para ser. Amém? E nesse caminho, nesta jornada, estamos todos. Amém? Então, arrependimento é uma jornada que se confunde com o processo de santificação. Ou seja, nessa jornada de arrependimento, aí eu falei uma besteira para Tobi, arrependi e tal, beleza, né? E aí eu tinha até posto aqui, mas deve estar em outro lugar, né? As palavras do velho missionário Jaime Kemp, né? Que ele falava assim, ó, então você pisou na bola, então chega lá assim, amor, errei, perdão, te amo. As três coisas que ele falava, não é? Então, é mais ou menos isso, perdão. Ah, perdão, porque eu estava nervoso, porque no trabalho me xingaram. Se você se arrependeu, não importa o contexto, fala, olha, eu estou arrependido. Amém? Você tem alguma coisa assim no teu coração que você fala, eu preciso falar isso para Deus? Quem sabe Ele te leve para contatar outras pessoas nisso. Versículo 18, voltando, então ele fala, né? Pequei contra o céu e contra ti. E aí ele vai, ele arrependeu diante de Deus e foi, se manifestou arrependimento diante do seu pai também. Tá? É como se Deus falasse assim, para você ser correto comigo, você tem que ser... Então, por exemplo, Deus olha para mim e fala, para você ser correto comigo, você tem que ser correto com a Tomasa, minha esposa. Para você ser correto comigo, você tem que ser correto com a tua igreja. Para ser correto comigo, você tem que ser correto com o atendente no mercadinho lá perto da tua casa. E assim por diante. Amém? Esse é o contexto aqui. Tá? Então, veja o que Jesus disse em Mateus 5. Mateus 5, versículo 23. Jesus fala assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, né, todo o pimpão aqui, a gente cantou, foi maravilhoso, né? Então, Senhor, aleluia, né? Glória a Deus. E se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Bem? Então, e aí, aqui que eu tinha posto aqui que eu ia falar da Tom, mas tudo bem, é isso aí, né? Então, chegar e falar, olha, pequei, certo? Pisei na bola, se quiser, tudo bem, está valendo, né? Pisei na bola, me perdoa. Né? E se for uma pessoa amada, fala, eu te amo. Amém? É isso, tão simples quanto isso. E aí, né? E aí, interessante também, Tiago 5 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Deixa eu falar para você, num caminho de liberdade espiritual, não existe segredo. E depois eu vou explorar esse ponto um pouquinho com vocês, amém? Como testemunho, para que faça sentido para vocês isso. Isso nos leva para o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto lá é reconhecer, segundo, se arrepender diante de Deus e dos outros. Terceiro ponto, renuncie às mentiras de Satanás. Renunciar significa o quê? Recusar, rejeitar. Então, deixa eu fazer uma afirmação para você aqui. Toda opressão, todo julgo, todo cativeiro, ele começa com uma mentira. Amém? Lembra de Eva? Falamos nessa série, né? Ela ficou na dúvida se Deus estava querendo o melhor para ela. E a parábola pode ajudar bastante a nos entender isso aqui através do irmão mais velho. Veja que interessante, versículo 25. Estamos em Lucas 15 ainda, né? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e as danças.
E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí ele ruminou aquilo, né? O texto segue dizendo: mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Presta atenção nos absolutos aqui, certo? E nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. É interessante aqui pensar isso aqui. Já falou em alguma briga aí? Eu sempre, eu nunca, né? A gente gosta dessas coisas, né? Não, mas quando está nervosinho, ok? Certo? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando pelo menos 2 mentiras aqui nesse texto, ok? Por quê? Ele fala: nós sabemos que é mentira. Por quê? Porque ele não é Jesus Cristo. A gente sabe que o único homem que passou por esse mundo aqui sem pecar foi Jesus, para que ele pudesse pagar o preço por nós no nosso pecado na cruz sem pecar. Então, era uma mentira, mas provavelmente ele acreditava naquela mentira, né? Se alguém tem filho aqui, não precisa nem ir muito longe, né? Ou não? Fala assim: você teve até alguém aqui que teve filho perfeito, ou quem está nos escutando aí pelo YouTube, né? O pessoal da Mapel FM, você teve algum filho perfeito? Não, não é? Eles transgridem também. Filho peca, assim como nós, certo? Então, isso que aquele jovem estava falando, você imagina, ele fala: nunca transgredi, nunca fiz nada, nunca transgredi um mandamento seu, nunca uma ordem que o pai deu, ele disse não. Ninguém é assim, não consegue. Então, aquilo era uma mentira, mas aparentemente ele acreditava naquilo, né? Muitos acreditam nessa mentira. Cuidado, talvez você acredite numa mentira dessa, né? Você fala: não, eu sou perfeito, tal. E aí, pior ainda, ele fala assim: ó, o senhor nunca me deu um cabrito. E essa era outra mentira, sabe por quê? O que o texto diz? A gente pulou esse versículo, mas na historinha que eu contei, ficava isso claro. Versículo 12 fala assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte de herança. Assim, o que o pai fez? Ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele repartiu a propriedade entre eles, né? Qual que era a história no tempo judaico? O filho primogênito ganhava o dobro, né? Então, se tinha 2 filhos, o filho mais velho ganhava 2/3 e o filho mais novo 1/3. O pai fez aquela divisão e repartiu entre eles. Ou seja, então como ele não recebeu nenhum cabrito? Ele tinha 2/3 da herança, ok? Então, o pai repartiu e ele recebeu esse dinheiro. Mas ele afirma: você nunca me deu um cabrito. Então, é interessante que o pai poderia ter olhado para ele e falado: cara, eu te dei 2/3 de tudo que eu tenho, né? Mas é muito impactante, e eu queria chamar a atenção para você, a partir do versículo 31, o que o pai diz, né? O pai olha para ele e diz: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Eu não sei se você é bom de gramática ou não, mas tem uma coisa aqui estranha nessa frase. Gramaticalmente, ela deveria ser assim, olha, né? O pai falando: filho, eu estou sempre contigo, eu estou sempre com você, e tudo que eu tenho é seu, né? Mas aqui está como se fosse de uma perna trocada. Fala: filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, né? Então, talvez o Espírito Santo tenha nos feito essa frase ser assim, para que a gente pudesse pensar aqui numa coisa e chegar à conclusão e trazer para a nossa realidade, né? Porque a gente sabe que Deus fala, né? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, né? Hebreus fala, o Velho Testamento fala isso, tá? Então, essa é a promessa, mas aqui tem essa formação estranha. Por quê? Porque talvez ele estivesse querendo dizer aqui, ó: filho, enquanto você estiver comigo, tudo que eu tenho é teu. Consegue entender isso? Enquanto você estiver comigo. Deus não quer
que a gente nunca saia da presença dele, certo? Ele quer que a gente esteja com ele. O problema é que algumas vezes a gente está com ele e não percebe a riqueza que tem. A gente quer, muitas vezes, riquezas do mundo. Assim como o povo judeu pediu um rei, sendo que o rei deles era o próprio Deus. E Deus se entristece com o pedido do povo. Ele fala, vocês querem um rei? Tá bom. De repente, a gente, nesse mundo que a gente vive, a gente corre atrás de coisas desse mundo. Um cargo, status. Não é? Essas coisas são importantes? São. Mas é o que deve preencher o nosso coração? Não. Não é? Então, ele está falando, olha, enquanto você estiver comigo, e tomara que você esteja comigo para sempre, tudo que eu tenho é teu. As portas do céu estão abertas para você. Amém? Não sei se você entende a profundidade disso, mas que isso possa ficar com você. Tá? Então, essa história tem muito a ver comigo e com você, né? Mas talvez a gente tenha mais a ver com esse filho mais velho do que o filho mais novo. E a gente precisa ser honesto com essas coisas, né? Então, a gente costuma olhar para os outros, mesmo dentro da igreja, na nossa família e tudo mais, e tenta falar assim, eu nunca transgredi, eu nunca matei ninguém, eu nunca tal, e a gente olha para o outro e se acha santo. Não é? E provavelmente esse era o problema daquele filho mais velho na história, e Jesus estava falando justamente para os religiosos da época. Jesus conta essa parábola para os fariseus e os religiosos. Então eu te digo assim, querido irmão, irmã, vocês estão aqui, você que está nos assistindo, cuidado com a tua religiosidade. Deus está querendo chamar a tua atenção aqui, né? Ele fala, porque nessa história aqui, é muito importante a gente saber que aquele irmão, ele fala, eu estou sempre com o pai, mas ele estava com ciúme, ele estava com inveja, ele estava preso, estava amargurado, não perdoou o irmão mais novo pelo que ele fez, ressentido, mas ele estava ali do lado do pai. Será que uma dessas coisas não possa estar na tua porta? Será que alguma dessas coisas não pode estar no seu coração? A nossa sociedade transformou isso numa norma, os meus direitos, né? E tudo mais. Então, eu queria só deixar esse alerta para você. Mas a gente tem uma excelente notícia, né? Porque Jesus é aquele que pode nos livrar de tudo isso. Amém? Isso nos leva para o quarto ponto. Receba os dons do Pai. Então, se você quer se libertar das amarras do inimigo, você tem que renunciar às mentiras de Satanás. E agora, a quarta chave que eu queria, né? Versículo 22, quando o irmão mais novo chegou, ele fala, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Quando ele recebeu aquele menino rebelde, ele não precisou ouvir da voz, da boca dele, que ele estava arrependido. Ele olhou para ele e viu. Ele olhou para ele e viu. E a história diz que ele correu, abraçou aquele menino e o rapaz estava ali e falou, pai, pequei contra ti. E ele não quis nem ouvir, porque ele já sabia o que o rapaz ia fazer. Ele viu na atitude dele o arrependimento real acontecendo. E aí ele chega e fala, olha, depressa, trago essa melhor roupa. E eu não quero ir muito longe nisso, mas o autor do livro traz uma coisa e a gente pode fazer, nós podemos viajar quanto quiser.
Mas o que representa essa roupa aqui, primeiramente, né? Ou como se fosse uma túnica, né? Deveria ser uma túnica. A melhor roupa, é como se ele falasse assim, provavelmente a melhor roupa que tinha na casa era do pai. Ele era o senhor ali, não é? Então, imagina que como se Deus estivesse chegando para mim e para você falando, você se arrependeu? Realmente? Ou você está calculando o preço desse passo que você quer dar? Se você realmente se arrependeu, e eu vejo isso no seu coração, eu falo assim para você, ó, como um símbolo de pertencimento, eu te dou a minha melhor roupa, eu ponho sobre você, certo? Uma cobertura familiar, espiritual. Aquele jovem, ele voltou disposto a ser um servo, como os servos que trabalhavam com o pai. O pai falou, não, cara, você é meu filho, bem-vindo de volta à família, bem-vindo de volta à família. De confirmação da salvação, da justiça. Isaías 61:10 tem uma passagem muito interessante que fala assim, dá para ler aí, não dá? Dá, né? Tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Essa justiça que vem de Deus, a justiça que foi conquistada por Jesus na cruz. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Estou lendo na Nova Almeida, né? Ok? Então, essa é essa roupa que ele deu. Mas ele vai falar do anel. E deu um anel no dedo. E o anel é mais fácil da gente entender. Ele deu para aquele jovem autoridade. Autoridade. Tal como o faraó, como deu autoridade para José, né? Quando ele teve que governar sobre o povo, ele deu o anel, e com aquele anel, com o símbolo lá, ele pôde fazer decretos e tudo mais. Essa autoridade. Então o anel representa isso. A autoridade que Deus nos dá. Certo? Sobre tudo. E interessante que em Lucas 10:19, né? Jesus falando para aqueles discípulos, quando ele manda os discípulos em missão, ele fala, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Essa autoridade que veio, esse anel representa essa autoridade, amém? E por último ele fala, calçados em seus pés. Calçados e sandálias, um símbolo de dignidade. O escravo naquela época andava descalço, e aquele jovem chega descalço diante do pai, né? Talvez com os pés sujos da estrada, machucados do caminho, mas naquele momento o pai dá para ele aquele calçado, aquelas sandálias de proteção para os pés, né? Dando então para ele poder para andar então, pisar sobre qualquer coisa. Esse é o conceito aqui, né? Então, Atos 1:8, né? Quando Jesus chega lá e fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse sapato que Deus quer nos dar, para que a gente tenha isso. Então, eu queria aqui repetir os 4 passos que a gente passou, para que a gente possa se libertar. O que é importante? E depois eu quero orar com você. Queria que você lembrasse de alguma coisa que pode estar te oprimindo, para que Deus possa nos libertar nessa manhã. Reconheça que você precisa de ajuda, bem? Primeiro ponto. Arrependa-se diante de Deus e dos outros. Logicamente, se você está aqui, pode ser que Deus coloque no seu coração alguma coisa e você lembre que você precisa falar com alguma pessoa. E essa pessoa não está aqui. Mas faça um pacto com ele de falar com essa pessoa. Depois, renuncie às mentiras de Satanás. Quais são as mentiras de Satanás? Você não é amado, amada. Todos têm inveja de você. Ninguém te compreende. Você nunca, lembra dos nunca? E toda vez que tiver na tua mente o pensamento nunca ou sempre, fala, isso é mentira. Isso é mentira. O inimigo está soprando na tua orelha alguma coisa, não é? Renuncie às mentiras dele e receba os dons do Pai. Amém? E rapidamente eu queria comentar aqui de... Meu relógio está certo? É isso mesmo? Já são 11.
comecei tarde, né? Porque estou vendo aqui, faz meia hora, né? Tudo bem. Então, vamos aqui para a gente ir terminando. O pastor Robert conta no livro o testemunho de vida dele. Uma coisa que foi muito impactante na vida dele, eu não vou aqui dizer, mas ele falou que ele teve que passar por um processo. E uma das coisas interessantes que ele fez lá um seminário com uma pessoa que cuidava dessas de cura interior e tudo mais, e eles receberam um livrinho para passar pelos livros, por aqueles pontos. E ele tinha muito compromisso, então ele e a esposa dele chama Debbie, ela fez aquele livrinho lá, eles tinham que fazer o livrinho, tipo assim, uma sexta-noite para o sábado de manhã, e ir lá participar da sessão final, onde cada um ia poder ser liberto das suas amarras, das suas fortalezas. E ele teve pouco tempo, e ele passou muito rápido por aquilo, só leu, orou e acabou. E ele falou: eu não fui liberto. A Debbie, a esposa dele, gastou 3 horas, fez tudo lá, tal, participou do negócio, beleza. E ele ficou muito mal com isso, e Deus precisou tratar com ele ao longo do tempo, né? E aí, quando ele consegue realmente colocar aquilo diante de Deus, ele fala: a gente tem coisas que nós vamos orar aqui para que Deus liberte vocês, mas a coisa só vai acontecer na prática quando vocês se arrependerem. Amém? Isso aconteceu com ele. Esses dias, quero terminar isso daqui, antes da gente orar, e é bom que a gente tenha um fundo musical, né? Eu queria falar um exemplo meu. Nós tivemos aqui na igreja há uns 20 anos atrás, por aí. Eu lembro de uma menina que foi comigo, ela chamava, o sobrenome era Pato, ela casou. Luciana Pato. Lucimara Pato. Nós estávamos, não nessa igreja, na outra, né? Nós tivemos uma coisa lá, e nós passamos por um tipo de questionário desse. E quando eu estava ali, Deus me trouxe uma coisa que tinha acontecido vamos dizer, há 25 anos atrás. Eu não era pastor, acho que nem era presbítero, mas estava ali na igreja, certo? Num momento bom já da minha vida, muito espiritual, como irmão mais velho, já olhando para os outros e achando que os outros, né? Eu era perfeito e os outros, né? Nem tanto. E aí Deus fala para mim: bonitão, lembra daquilo? E ele me trouxe na mente uma coisa que aconteceu quando eu devia ter uns 19, 20 anos, meu primeiro emprego. E eu vou contar isso para vocês porque eu tentei me arrepender para os outros. Eu me arrependi, mas eu preciso confessar, né? Aquilo que a gente leu. E 20 anos eu protelo esse momento. E quando eu estava fazendo esse trabalho aqui, Deus me falou: e aí? Você vai fazer essa última pregação tendo essa pendência no seu currículo? E eu vou contar isso aqui para vocês, contando com a maturidade de vocês, para que vocês me ajudem, porque é importante quando aquele versículo fala: confessem os pecados uns para os outros, porque é assim que Deus nos cura. Amém? E o que aconteceu? Eu trabalhei numa empresa que agora é aqui do lado, de MEP. Trabalhei 6 anos lá. Eu entrei com 14 anos, saí com 20, mais ou menos. De lá eu fui para uma grande empresa, né? Fui para a Nestlé e tal, daí começou a minha carreira. Mas foi muito legal o tempo que eu passei com eles. Aprendi muito. E eu tive boas responsabilidades lá, embora fosse um moleque. Não conhecia o Senhor. Mas como eu tinha uma equipe lá que entregava, eu sempre trabalhei com logística, né, nessa parte das revendas, mas tinha uma parte da logística. Mas aí então, talvez por facilidade que eu tinha os entregadores e tal, aconteceu um negócio lá. A DMEP é uma empresa que fazia, mais conhecida pelos relógios de ponto, né? Mas ela fazia uns relógios de parede bonitos, uns relógios assim, de casa. Nem faz mais, né? Mas eram uns relógios bacanas. E talvez por um trabalho de filantropia, eles tinham uma fábrica, era ali na Estrada da Boiada, né? Rede Jorge de Ribeiro de Lima, não tão longe daqui. Eles tinham, agora é um condomínio na Ilha do Sul, bonito e tal. Eles começaram, provavelmente, relógio que eles recolhiam do mercado, eles davam
eles renovavam o relógio, e provavelmente aquilo servia para filantropia, mas devia chegar no estoque sem nota, sem controle. E o rapaz que eu conhecia do estoque, um dia lá, acho que pela facilidade que eu tinha do entregador, ele falou: olha, a gente está querendo não sei o que, papapá. E eu entrei na conversa. Eu que sou um cara que sempre, seja sua palavra sim, sim, não, não, foi o que o senhor aprendeu, falou. Eu nunca peguei, vocês podem ter certeza aqui que nada a gente pega aqui da igreja ou nada, nunca pegamos nada de ninguém, nem nada, se a gente pega, a gente devolve. É uma regra de vida. Mas naquele dia eu vacilei. E eu topei entrar. Nem tinha entendido direito como é que era, eu só autorizei que o negócio acontecesse. Resumo da ópera, eles chegaram na minha casa com 2 relógios. Um relógio de parede, um modelo que já na época não fazia mais, bonito lá de marfim, e um relógio pequenininho de cúpula, assim, parece peça de museu hoje, se você pensar, né? Eu vi aquilo sem entender nada, sem ter Deus no coração ainda, mas o que eu fiz? Eu falei: eu não quero ficar com isso aqui, e eu dei de presente para 2 tias, aqueles relógios. E a desculpa que eu dei na época: não, foi um brinde, inventei alguma coisa. Minha vida seguiu, eu aceitei a Cristo, o Senhor não me trouxe isso à mente, me livrou, graças a Deus, pelo sangue de Jesus, várias outras coisas, aquilo que eu falo, né? Ele fala assim: me amou tanto que me recebeu, mas ele me amou tanto que ele falou: um dia ainda nós vamos acertar essa conta, amém? E até há 20 anos atrás, mais ou menos, estou chutando, 15 a 20 anos, quando aconteceu esse evento, ele me trouxe pela primeira vez de volta essa coisa, e eu falei: eu não posso viver com isso. Mas se eu contasse para você quantas vezes eu falei: como é que eu vou chegar lá? Não tem mais as pessoas que trabalhavam comigo, como é que vai ser esse negócio? E eu nunca consegui fazer. Pois bem, terça-feira eu ia lá, o Felipe veio para cá, a gente conversou, até compartilhei com o Felipe, ele não deve ter entendido por quê. Eu ia até falar para ele depois: eu quero que você me cobre. Esse é o objetivo, não é? Que isso aqui é em inglês tem uma palavra que no português não tem, accountability, não é? Você fazer você ter esse cheque, né? Bom, sexta-feira eu vim e entrei lá para tentar falar com a única pessoa que continua, o filho do dono da época, né? Ele é o filho mais velho hoje, presidente do conselho. E eu cheguei lá na portaria para tentar falar com o cara, consegui falar com a secretária dele, já foi uma grande vitória, mas ele não estava em São Paulo. Ela pediu que eu mandasse um WhatsApp explicando, lógico, não expliquei a coisa, né, mas explicando quem eu era, para ver se eu consigo que ele me receba esta semana. Então eu fiz isso. Eu fiz isso por mim era mais fácil. Sabe quantos anos fazem? Eu fiz a conta para poder dizer, 45 anos fazem. E eu estou contando isso, quero compartilhar com vocês isso, para dizer o seguinte, por 2 ou 3 motivos. O primeiro é que você entenda uma coisa: nenhum de nós é santo. É uma mentira do inimigo a gente se colocar no lugar de santo e a gente acreditar que é melhor que alguém. Então saibam que vocês têm um cara aqui, um pastor, que tem essa mancha no currículo. Foi perdoado por Deus. Amém? Graças a Deus. Se não, lógico, o sangue de Jesus me lavou. Mas quando ele me trouxe à mente, ele falou: eu te amo tanto que eu quero te fazer que você seja perfeito aos meus olhos. E ele me trouxe isso aos 20 anos. Eu pedi perdão, compartilhei com essa irmã, né? Mas não fiz nada. E ele ainda fala: não está perfeito. E eu não vou te abençoar até que você dê esse passo de fé. Confie em mim. Então eu vou lá. E eu quero que vocês me cobrem. Tá bom? Eu estou na dependência da resposta dele me aceitar. Mas eu quero que vocês, como igreja, como irmãos de fé, ele fala: e aí, Carlos? Foi lá e que deu? E eu quero contar para vocês como uma vitória, amém? Essa é a minha história. Essa é a minha história.
e a sua história. Eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou fazer uma oração grande, mas antes de eu fazer essa oração, como nós lemos aqui, né? Como eu trouxe aqui, tem um trabalho prévio antes da oração. Você precisa se arrepender. Então eu queria dar 2 minutos para você. Pensa aí no teu coração, fala: Deus, mostra para mim se há em mim algo que o Senhor quer que eu peça perdão. Se há algo que o Senhor quer me libertar. E aí eu vou orar com você. E eu vou citar alguns aqui. Alguém que você precisa perdoar? Alguém que você precisa pedir perdão? Teu orgulho? Alguma raiz de amargura? Alguma apropriação indébita como essa minha? Ganância, avareza, luxúria, ressentimento, culpa do passado, angústia pelo futuro. Fica de pé, vamos orar. Você pode repetir comigo essa frase assim? Senhor Jesus, eu me arrependo. Senhor Jesus, eu me arrependo. Pai, eu te peço que me perdoes por todo o meu pecado. Pode repetir comigo? Pai, peço que me perdoes por todo o meu pecado. E eu te peço que me libertes de todo cativeiro. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você e eu vou aqui tomar autoridade diante de Jesus, diante de Deus, para fazer essa oração, e peço que você possa receber isso como uma oferta que Deus faz para você nessa manhã, amém? E os casos são muitos e por isso eu vou ler aqui, amém? Para não deixar nenhum deles fora. Senhor, nesse instante, pela autoridade que Tu me conferiste, Senhor, assumo autoridade sobre Satanás e dirijo-me a todo espírito demoníaco que tem mantido meus irmãos e irmãs em cativeiro. Faço isso em nome de Jesus, e no Seu nome ordeno que vocês saiam, em nome de Jesus. Não é a autoridade da minha voz ou das palavras neste papel, é pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pela palavra do testemunho deles e pela fé em Jesus Cristo. Eles nasceram de novo, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que vive e permanece para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela é mais doce que o mel e mais pura que o ouro. Em nome de Jesus, pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro, meus irmãos e minhas irmãs são libertos hoje. Assuma autoridade sobre todo espírito de amargura, falta de perdão, ressentimento, ódio, malícia, inveja ou ciúme. Ordeno que saia agora em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de insegurança ou de inferioridade, medo, rejeição, ódio, pena de si mesmo, autodestruição, em nome de Jesus. Suicídio,
eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Todo espírito de ira, raiva, assassinato, violência ou ilegalidade, ordeno que saia em nome de Jesus. Todo espírito de imoralidade sexual, adultério, fornicação, luxúria, pornografia, toda forma de impureza sexual, em nome de Jesus eu ordeno que saia agora. Todo espírito de orgulho e mentira, todo espírito de Jezabel, de domínio, de manipulação, todo espírito de engano, manipulação ou controle, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Todo espírito de crítica, julgamento, arrogância, preconceito ou racismo, eu ordeno que saia em nome de Jesus. Todo espírito de ganância, materialismo, egoísmo, cobiça ou ambição egoísta, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Depressão, ansiedade, preocupação, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Vício, alcoolismo, embriaguez, drogas, glutonaria, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Todo espírito de legalismo, orgulho religioso, heresia, falsa doutrina, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Todo espírito de roubo, preguiça, desleixo, incredulidade, rebelião à autoridade, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Todo espírito de culpa, vergonha, constrangimento, humilhação, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Todo espírito de doença ou enfermidade, problemas de saúde crônicos, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Todo espírito de feitiçaria, ocultismo ou blasfêmia, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Em nome de Jesus quebro toda palavra, maldição ou feitiço pronunciado sobre meus irmãos e minhas irmãs. Toda maldição hereditária, em nome de Jesus eu ordeno que saia imediatamente. Todo espírito demoníaco que tem mantido meus irmãos e minhas irmãs cativos, eu ordeno que saia imediatamente em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria ainda fazer uma coisa por vocês. E seguindo aquela meio parábola que Jesus faz, de quando os espíritos saem, né? E encontra a casa limpinha, cheirosa, perfumada, né? Os espíritos olham e falam, poxa, olha lá, está vazia. E ele vem e ainda chama os amigos para vir tomar. Então, eu queria que você, em confiança, fizesse como se você quisesse realmente receber de Jesus. E eu queria orar para que Ele pudesse encher você do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Senhor, por favor, enche com a plenitude do Teu Santo Espírito todo lugar que os espíritos malignos deixaram. Por favor, enche-os com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Quero o Senhor, aumenta, Senhor, quero que o Senhor aumente em minha vida, Senhor. Senhor, eu te peço que enchas todos os meus irmãos aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Enche-os, Pai, agora de da ponta da sua cabeça até a ponta dos seus pés, Senhor. Recebemos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Queridos, que vocês possam saber de uma coisa. Vocês podem falar, mas com que autoridade o Carlos fez isso? Minha? Nenhuma. Bem? Autoridade do nome de Jesus. E talvez ele vá tentar soprar ainda no teu ouvido e falar, isso não serviu de nada, não adiantou de nada. Mas olha, a única coisa que eles podem fazer, eles podem falar, eu não vou sair, mas em nome de Jesus eles vão sair, amém? Então, pode ser que vocês ainda sintam, mas se vocês se arrependerem, colocarem isso no nome de Jesus, eles vão embora, porque eles foram aqui, já está determinada a saída deles, amém? Então, confessem, restituam, limpem a sua vida, porque eles querem vocês verdadeiramente livres para serem aquela pessoa que Ele planejou vocês para ser, amém? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila,
no YouTube, também pode nos seguir no Instagram, no Facebook, e vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.